Gilmar Mendes mostrou mais de uma vez que a sua semelhança com o personagem João Plenário da Praça é Nossa vai muito além da aparência física. Só que dessa vez ele recebeu instantaneamente uma resposta de André Mendonça, e foi aquele tipo de resposta que lava a alma de uma parte da população brasileira. Neste vídeo eu vou comentar sobre o que está por trás deste ocorrido, tanto da fala de Gilmar quanto da fala de Mendonça. Mas para entender essa história, vamos a um pequeno resumo dos fatos. Na noite dessa terça-feira, dia 16, Gilmar Mendes, após ter segurado temporariamente esse julgamento com pedido de vista, declarou seu voto pela soltura de Henrique Vorcaro, o pai de Daniel Vorcaro. Gilmar foi derrotado e a segunda turma do STF manteve a prisão de Henrique. Só que a parte mais importante da história está nos argumentos apresentados por ele e na forma como eles foram rebatidos por André Mendonça, que é o relator do caso. Eu separei aqui um brevíssimo resumo do voto de Gilmar Mendes, que basicamente só ficou falando mal da Lava Jato para embasar o seu posicionamento, e também um breve resumo da resposta de Mendonça. Acompanhem aqui comigo. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato, que, refletindo um punitivismo inebriado com a expectativa de popularidade, ultrapassaram todas as raias da legalidade. No afã da adulação das massas, observou-se a utilização de inúmeros expedientes tão heterodoxos quanto ilegais, a exemplo de vazamentos seletivos, estigmatização pública de acusados, pedidos de suspeição manifestamente infundados, utilização de prisões preventivas para induzir delações premiadas, construção de narrativas de menoscabo ao direito de defesa, violação de prerrogativas de advogado, dentre outros. Expedientes, em resumo, absolutamente incompatíveis com a condução de uma persecução penal pautada por aquilo que nós chamamos de process of law, devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Em verdade, o que se verificou nesse episódio foi o emprego de uma metodologia de efetiva subversão do sistema acusatório, genuíno conchavo entre acusação e órgão julgador que operou por anos a fio sob o manto da legalidade formal, com a conversão do aparato de justiça em instrumento de um projeto político camuflado sob a bandeira de combate à corrupção. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. É interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência pontuou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário,
com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Dan Elvor, cara. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Pois bem, o que está por trás das falas de ambos os ministros? Bom, no caso de Gilmar Mendes, trata-se de uma tentativa de repetição daquilo que ele e alguns colegas conseguiram fazer com a Lava Jato. Gilmar Mendes é a personificação de tudo aquilo que existe de errado no meio político e no judiciário desse país. Não é à toa que eu digo que ele me lembra muito o personagem João Plenário, da Praça é Nossa, e nem é pela semelhança física que eu digo isso. Gilmar é o cara que não faz questão nenhuma de, pelo menos, parecer que está sendo justo. Sabe aquele ditado de que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, que é a tradução popular para o princípio da isonomia? Pois é, Gilmar Mendes segue a filosofia de que o instrumento está nas mãos dele, então ele bate em quem ele quiser e protege quem ele quiser. E não faz questão nenhuma de esconder isso. Gilmar Mendes só pediu vista nesse julgamento para ter mais tempo para pensar em uma estratégia mais efetiva para conseguir o resultado que queria, que era a soltura, pois seu posicionamento já havia ficado claro publicamente muito antes. Só que não deu certo, ele foi derrotado mesmo assim. Gilmar é o símbolo da impunidade praticada pelo judiciário brasileiro. Aliás, da impunidade seletiva, porque ele é daqueles que defende que a apoiadora de um adversário político deve permanecer presa por mais de uma década por ter escrito uma frase com batom em uma estátua, mas defende que réus confessos de práticas de corrupção sejam colocados em liberdade e ainda indenizados por todo tipo de dano psicológico que tenham sofrido nessa perseguição por parte de quem busca o mínimo de justiça. Por trás do pedido de vista e desse voto de Gilmar está uma tentativa clara de repetir no escândalo do Banco Master a mesma blindagem que ele liderou para os condenados da Lava Jato. E essa leitura não é novidade nenhuma. Até o pessoal da Globo já estava cantando essa pedra semanas atrás. Agora, quanto à fala de André Mendonça, antes de mais nada eu preciso ressaltar o seguinte. Mendonça está longe de ser o ministro perfeito. Ele também participa daqueles eventos jurídicos fora do Brasil que só servem para lobby, também não é transparente com os cachês recebidos para participar desses eventos e defendeu abertamente a indicação de Jorge Messias, por exemplo, para a vaga em aberto no STF. No entanto, como magistrado nos julgamentos dentro da Suprema Corte, é preciso tirar o chapéu para ele. Mendonça mostra que não é apenas o único ministro ali dentro que procura ter coerência em diferentes casos, independentemente de quem são as pessoas envolvidas, como ainda é o único ali dentro que parece se importar com o comportamento que o magistrado deve apresentar dentro de um tribunal e com o impacto que isso causa na sociedade, que é obrigada a se submeter a essa corte. Eu costumo dizer que um juiz deve julgar de acordo com a lei e não com a opinião pública, mas essa aplicação da lei precisa fazer sentido e precisa mostrar que justiça está sendo feita e não o contrário. No caso de ontem, por trás dessa fala de Mendonça em resposta a Gilmar, não está apenas uma paciência esgotada de um ministro que não aguenta mais ver tantos absurdos sendo ditos e praticados por seus colegas e que está vendo o caso sob sua relatoria tomar os mesmos rumos
rumos da Lava Jato. Está também a paciência esgotada de uma parcela da população brasileira, que não aguenta mais ver a impunidade sendo praticada e ainda sendo defendida publicamente no STF, como o Gilmar costuma fazer. E Mendonça parece ser o único ministro dentro da Suprema Corte disposto a ouvir aquilo que o cidadão de bem pensa e espera. E talvez você se pergunte, ok, André Mendonça deu uma lição de moral em Gilmar e nos colegas, mas Gilmar continua sendo ministro e o STF continua sendo dominado por uma maioria que pensa como ele. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Bom, o Brasil precisa de um presidente da República que não indique gente desse nível para o STF e precisa de senadores que avaliem uma indicação com base na capacidade técnica e não nos favores pessoais que o indicado pode prestar, que escolham também um presidente do Senado com o mínimo de integridade para dar andamento ao processo de impeachment de ministros do STF e que tenham também coragem de peitar esses ministros em um processo de impeachment. No longo prazo, a gente pode sonhar até com alterações constitucionais para dar fim a esse sistema desenhado para que a Suprema Corte seja totalmente política. Para tudo isso, o primeiro passo pode ser compartilhar este vídeo para que essas informações cheguem a quem até então só vê a história sendo contada pela versão apresentada pela grande imprensa. Um grande abraço e até a próxima. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.